pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam gostando das nossas aulas, né? A gente já viu até agora o desenho geométrico, vimos o layout das folhas, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as linhas de desenho, né? Quais são os tipos, as espessuras dessas linhas, né? As larguras, e o que a norma traz sobre isso para nós. Bom, a norma que trata das linhas nos desenhos técnicos é a 16.861 de 2020, que veio para substituir a 8403, que foi cancelada. Como eu já falei para vocês, nós vamos utilizar as linhas com diferentes espessuras e essa espessura ela vai vir de acordo com a função da linha no desenho. Nessa aula de hoje, nós vamos ver alguns principais pontos a respeito das linhas, mas eu aconselho a vocês que deem uma olhada geral, uma passada, na norma de desenho técnico, requisitos para representação de linhas e escrita, para que vocês tirem as dúvidas de vocês e que conheçam de forma mais aprofundada aí, tá bom? Para o desenho ficar satisfatório. Então, no desenho técnico, é necessário utilizar tipos e espessuras de linhas diferentes de acordo com a função de cada tipo de traço, conforme os parâmetros estabelecidos na norma vigente. Por exemplo, uma aresta, se eu tiver uma aresta que ela tenha um contorno visível, de uma peça, ela deve ser representada de forma distinta de uma outra aresta que não esteja visível, ou que esteja invisível. E aí a gente vai ter os diferentes tipos de representação, os tipos básicos das linhas, Aqui a norma traz uma numeração para cada tipo de linha. Então, eu tenho a linha número 1, que é uma linha contínua, a linha número 5, que é uma linha traço longo e ponto duplo, então eu tenho traço longo e duplo ponto, E assim vai. Bom, as linhas elas podem ser, como a gente já falou, estreitas, largas ou extra largas, elas vão ter uma relação aí entre uma e outra de 1:2:4, ou seja, a linha larga ela tem a largura igual ao dobro da largura da linha estreita. E a extra larga, por sua vez, ela tem a sua largura igual a 4 vezes a largura da estreita ou o dobro da largura da larga. A gente viu no início do curso sobre os grafites, Nós vimos lá que os grafites do tipo H, eles são mais duros e os grafites do tipo B são mais macios, sendo que o HB é um grafite intermediário ali. Com os grafites mais duros, nós vamos conseguir desenvolver linhas mais finas e com os grafites mais macios, nós vamos conseguir desenvolver linhas mais grossas. Além da dureza do nosso grafite, a gente ainda pode variar com relação à espessura. Então, por exemplo, a linha extra larga, eu poderia utilizar um grafite macio com diâmetro 0,7. Para a linha larga, eu já utilizaria um grafite 0,5. E para a linha estreita, poderia ser um grafite 0,5, só que com uma dureza maior, do tipo H, Então, é bom que vocês deem uma testada aí nos grafites de vocês, para vocês observarem se conseguem obter essa diferenciação nas espessuras das linhas, As linhas, elas ainda podem variar quando contínuas, Elas podem ser onduladas, espiral, podem ser desenhadas à mão livre. E aí, essa representação, a gente vai ter ela também para todos os outros tipos de linha, Do tipo 2 ao tipo 15. Então, a gente pode representar todos os tipos de linha de forma contínua, livre, curva, escrita à mão, zigue-zague, espiral, enfim. Também podemos ter combinações de linhas que possuem o mesmo comprimento. Então, aqui a gente tem duas linhas de mesma largura contínuas, Aqui a gente vai ter uma linha contínua e uma tracejada mais grossa. Aqui a gente vai ter uma linha fina e uma linha grossa, As duas contínuas.
ou então eu posso ter uma linha ondulada e uma linha reta, as duas contínuas, né? E aí vai variar essas combinações, né? Elas podem ser feitas aí de várias formas. A largura da linha, ela vai ser representada pela letrinha D, né? Então, todo tipo de linha deve ter uma das seguintes larguras, de 0,13, 0,18, 0,25, 0,50, 0,7, 1, 1,4 ou 2 milímetros, né? Essas daí são as mais comuns, né? E a utilização do tipo de linha, como eu já falei para vocês, vai depender do traço, da dimensão, do método de projeção, da quantidade de linhas que eu vou ter e da escala do meu desenho. É claro que para esse curso, que é um curso manual, nós vamos utilizar apenas 3 espessuras, como a gente já discutiu, né? A gente fica mais restrito. No entanto, quando a gente utiliza o desenho auxiliado por computador, por exemplo, o AutoCAD, a gente consegue ter uma maior liberdade e variedade de espessuras de linhas. As larguras das linhas de 0,13 e 0,18 milímetros não podem ser utilizadas quando se destinar a reproduções ou impressões que seja necessário reduzir, né? Isso porque essas são linhas mais finas, né? E pode prejudicar a interpretação. A leitura de qualquer linha deve ser a largura de qualquer linha deve ser constante ao longo de toda a extensão da linha. Então, tem gente que começa a linha com um traço mais grosso, depois vai afinando, né? Então, tem que tomar cuidado para que quando a gente comece um desenho, a gente tenha uma uniformidade no nosso desenho. A largura das linhas utilizadas em uma vista, elas devem ser as mesmas utilizadas em outras vistas, se eu estiver trabalhando, né, na mesma escala. Então, eu tenho duas vistas apresentadas na mesma folha de desenho. Eu tenho que empregar, para aqueles elementos que são similares, larguras de linhas iguais, né? Eu não posso variar uma linha em cada uma das vistas. Se eu estiver representando a mesma coisa, a linha tem que ter a mesma largura para as duas vistas. Então, tenho que manter uma padronização assim no meu desenho. Aqui eu tenho a designação do grupo de linhas, então eu posso ter um grupo de linhas que a gente chama de 0,25, em que a linha extra larga tem largura de meio, a larga de 25 e a estreita de 0,13. E recomenda-se aí para símbolos gráficos utilizar a linha com largura de 0,18. E aí vai, né, para os diferentes grupos de linhas eu vou ter um conjunto básico de larguras para cada uma das linhas daquele grupo. Então, né, se eu estiver utilizando o grupo 1, eu vou utilizar para a largura da extra larga 2 milímetros, para a larga 1 milímetro e para a estreita meio milímetro. E para os elementos gráficos, eu vou utilizar para os símbolos e linhas para a largura de linhas de símbolos gráficos, né, eu vou utilizar 0,7. A largura das linhas pode ter, e aí eu tenho uma tolerância aí para minha largura, né? A largura ela pode ter um afastamento dos valores especificados na série de largura de linha, desde que eu consiga diferenciar sem ambiguidade duas linhas adjacentes com diferentes larguras, né? O afastamento entre duas linhas de mesma largura não pode ser maior do que mais ou menos 0,1 vezes a largura daquela linha. Isso para que as linhas não pareçam ser uma só. O espaçamento entre linhas paralelas, inclusive linhas de achuras, não pode ser menor do que 2 vezes a largura da linha mais larga, e essa distância deve ser, no mínimo, 0,7 milímetros, né, para a gente ter uma maior diferenciação. Então, é interessante observar essas tolerâncias na largura, observar o que está prescrito na NBR quando a gente estiver fazendo a representação do nosso desenho, né? Aqui a gente tem o comprimento dos elementos e o espaçamento, né? Então, por exemplo, se eu estiver falando de um ponto, o tipo de linha que eu vou utilizar
é da linha 4 a 7 e da linha 10 à linha 15, né? Com comprimento de D, a espessura da linha. Se eu estiver falando de traço curto, da linha 8 à linha 9, com comprimento de 6 vezes a largura da linha. O traço eu posso representar com a linha 2, 3 e de 10 a 15, com largura de 12 vezes a largura da linha. Bom, no que tange a junção das linhas, é importante fazer algumas considerações. As linhas básicas, elas devem se encontrar preferencialmente em um traço para evitar a ambiguidade. Então, observem aqui que eu tenho uma linha que ela não é contínua, mas o encontro, né, a junção dessa linha na interseção aqui, ela é feita com um traço e outro traço. Então, a interseção é feita no traço. Para que não haja ambiguidade, eu não confundir isso daqui, né? Imaginar que essas duas retas não fazem uma interseção. Que poderia estar acontecendo, por exemplo, se eu chegasse na interseção com o espaço vazio, né? E aí ficaria dessa forma aqui. Ficaria um buraco aqui no meio. Então, preferencialmente eu devo fazer a junção das linhas com traços contínuos, né? E aí, vários exemplos desses daí, em todas essas imagens. Convém que o tipo de linha número 7 se encontre em um ponto para evitar ambiguidades. Então, a mesma coisa, né? Se eu tiver uma linha pontilhada, a junção dessas linhas deve ser aqui com um ponto na interseção, para também não ficar um espaço vazio, né? Eu chegar aqui, eu não ter o ponto. E aqui tem o espaço vazio, eu não sei se essas linhas estão interceptando naquele ponto ou não, se elas terminam ali. Aplicação geral para cada tipo de linha, então, cada linha, né, tem uma designação, uma denominação, e eu consigo aplicá-la com uma determinada função. Então, a linha contínua extra larga, ela é aplicável em contornos visíveis de elementos, em cortes e seções quando não utilizadas em achuras, né? E em linhas de importância especial. Então, quando eu quero destacar algum elemento ali do meu desenho. A linha contínua larga é utilizada em contornos e arestas visíveis, contornos de seções ou cortes, contornos visíveis de elementos em corte quando utilizadas achuras, e aí por diante, né? A gente vai ter diversos tipos de linha e diversas aplicações para cada uma delas. A gente pode dar uma olhada com mais calma depois lá na norma, né? Ou depois vocês deem uma olhada aqui nos slides. E aí, essas linhas também na representação, elas vão ter uma hierarquia. Quando coincide, né, de uma linha sobrepor a outra no mesmo plano, eu tenho que definir uma hierarquia. Qual dessas duas linhas eu vou optar por ter a representação, né? Por ter a sua representação feita, né? Então, qual que vai ficar visível? Então, observe aqui que a linha contínua, ela larga e extra larga, ela tem nível de hierarquia 1. E ela se sobrepõe, por exemplo, à linha tracejada, estreita e larga, né? Então, quando eu tiver um contorno visível no mesmo plano de um contorno invisível, aquela que vai ficar na hierarquia maior, que vai ser representada, vai ser o contorno visível, né? Então, eu vou optar aqui porque ela tem nível de hierarquia maior. As linhas de chamada são executadas como linhas contínuas estreitas do tipo 1, desenhadas formando um ângulo em relação à representação ou quadro da folha de desenho, e não são paralelas às linhas que estão próximas a elas, né? Por exemplo, as linhas de achuras. A inclinação dessas linhas deve ser maior do que 15 graus. A gente vai ver aí alguns exemplos. As linhas de chamada devem ser desenhadas com dobras pontiagudas e 2 ou mais linhas de chamada podem iniciar no mesmo ponto. Convém que elas não cruzem com outras linhas de chamada, exceto quando a linha de chamada iniciar no mesmo ponto e for
colinear. As linhas de referência ou indicações com símbolos gráficos ou valores dimensionais. As linhas de chamada devem terminar na extremidade do desenho, com uma seta fechada e preenchida ou seta fechada e não preenchida, se a linha de chamada terminar em linhas que representem contornos ou arestas de peças, tubos ou cabos em planta, gráficos e diagramas. As setas são igualmente desenhadas nos pontos de interseção destas com outras linhas, por exemplo, em linhas de simetria. São várias linhas paralelas. Se várias linhas paralelas tiverem de ser designadas, traços inclinados ao invés de setas são permitidos. As linhas de chamada devem terminar na extremidade do elemento com um ponto, com largura, igual a 5 vezes a largura da linha, se a linha de chamada terminar na superfície do objeto, e sem qualquer terminação, se a linha de chamada terminar em outra linha, por exemplo, em uma linha de cota ou linha de simetria. Então, aqui a gente vai ter um exemplo, a linha de chamada terminando na aresta de um diâmetro, então a seta da linha de chamada bem de encontro aqui com a superfície, o contorno aqui. Um exemplo de linha de chamada iniciando no mesmo ponto, mas terminando nas arestas da peça. Exemplo da linha de chamada terminando em contornos, então aqui com a seta, totalmente preenchida. A linha de chamada não sobrepondo as linhas da seção transversal. Exemplo da linha de chamada com uma dobra pontiaguda, então aqui que se eu quero levar ela para um outro ponto, elas têm início aqui no mesmo ponto e tem fim no contorno da peça, então eu faço aqui uma dobra pontiaguda. A linha de chamada terminando no ponto de interseção de duas linhas, então aqui, interseção. Linhas de chamada colineares começam em um mesmo local e terminam em pontos diferentes com setas. Aqui eu tenho linhas de chamada colineares que começam no mesmo local, mas terminam com traços inclinados. Linha de chamada terminando em um ponto de uma região de superfície. Linha de chamada terminando em um ponto na superfície. A linha de chamada colinear começa no mesmo local e termina com pontos, aqui em diferentes regiões. Eu tenho uma linha de chamada aqui terminando na linha de cota, sem qualquer marca de terminação, observem. E a linha de chamada sem qualquer marca de terminação aqui no cruzamento entre duas linhas. As linhas de referência são linhas contínuas e estreitas do tipo 1. Uma linha de referência pode ser adicionada a cada linha de chamada ou linha de cota. Ela é desenhada em uma das direções de leitura do desenho técnico, então ou na horizontal ou na vertical. As linhas de referência devem ser desenhadas de uma das seguintes maneiras. Elas podem ter um comprimento fixo, por exemplo, 20 vezes a largura da linha de referência, ou com um comprimento adaptado ao comprimento das instruções que são indicadas. Então, aqui a gente tem a linha de referência adaptada ao comprimento das instruções, a linha de referência com comprimento fixo para um acabamento de superfície, a linha de referência com comprimento fixo para uma dimensão, por exemplo, aqui. Aqui eu vou ter uma linha de referência adaptada ao comprimento do que está, as instruções, do que está escrito. Aqui eu tenho uma linha de referência para uma cota sendo omitida. Linha de referência para um acabamento de superfície que está sendo omitido. E a linha de referência uma linha de referência aqui omitida. As instruções pertencentes às linhas de chamada, linhas de cota e linha de referência devem ser indicadas como a gente vai descrever aqui. Elas devem ser acima da linha de referência, centralizada no fim da linha de chamada, de cota ou de referência, em uma das direções de leitura de desenho, ou
no interior de símbolos gráficos de acordo com as normas aplicáveis vigentes. Para assegurar uma boa legibilidade, as instruções devem ser escritas a uma distância de 2 vezes a largura da linha de referência, acima da linha de referência. Então, eu tenho que ter uma distânciazinha aqui da instrução com relação à linha de referência. Ela não pode estar colada. Isso para melhorar a legibilidade do texto. Elas não podem ser desenhadas dentro da linha de referência e nem as tocar. Então, observe aqui que as instruções estão acima da linha de referência e centralizadas, né? Se as diferentes camadas ou peças montadas do objeto forem designadas com linhas de chamadas colineares, então observe aqui as linhas de chamada colineares, a ordem de indicação nas linhas de referência devem corresponder à ordem das camadas ou das peças, né? Para melhor clareza. Bom, e com relação às cores das linhas, as linhas elas devem ser monocromáticas preferencialmente, ou seja, somente linhas pretas, né, desenhadas sobre o fundo branco. Outras cores de linhas também podem ser utilizadas. Nesse caso, o significado de cada cor deve ser explicado no espaço para informações complementares da folha de desenho. Então, alguns detalhes, alguma informação extra, a gente pode utilizar cores diferentes para representação. No entanto, isso deve ser explicado lá no espaço para informações do meu desenho. Pessoal, então é isso. Lembrando novamente que eu peço que vocês deem uma olhada na norma, né? Se atentem a essas instruções para que na hora do desenho vocês consigam desenhar da melhor forma possível. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, curta e até a nossa próxima aula.